Saudações, o convite para este programa será falarmos sobre sociedade de advogados, com um grande advogado, tributarista, empresarial e outras especialidades, doutor Marcelo Lobato. Saudações, estamos aqui já em definitivo para dialogar com o doutor Marcelo Lobato, discutir um tema interessante e absolutamente específico que tem por interesse os advogados. A temática é tratar sobre o registro de sociedade de advogados comigo, meu amigo, grande advogado, doutor Marcelo Lobato. Que satisfação. Obrigado mais uma vez, Ted. Agradeço aí aos ouvintes, aos telespectadores da audiência. Então, bom dia, saudações. É isso aí. Doutor Marcelo, nosso programa é bem versátil, a gente fala sobre muitos temas, claro, sempre com uma angulação muito mais para o direito, por conta da formação do apresentador que aqui vos fala. Mas hoje, em especial, a gente vai falar para os advogados, né? Essa temática, ela interessa em especial aos advogados. É legal que a sociedade, porque a gente tem um público bem diverso, seu João da Cidade Operária, Dona Maria da Liberdade, etc. A gente tem uma diversidade. Tem, claro, o mundo jurídico, desembargadores, juízes, magistrados, promotores, defensores públicos, ministros, etc. A gente fica feliz com essa audiência que temos, mas uma parcela interessante da nossa audiência, representativa, são os advogados. E hoje a gente tem uma fala direcionada a ele com relação a registro de sociedade. E eu queria que o amigo, de uma maneira geral, nos apresentasse a temática. O que seria isso, né? Qual é a finalidade, para que serve, o que é, assim, de uma forma bem ampla, para que a gente possa esmiuçar perguntas mais específicas. Fique à vontade, doutor. Bem, as sociedades de advogados, elas são constituídas e registradas junto à seccional local, né? A seccional da OAB Maranhão aqui. Então, as sociedades de advogados, diferente das outras sociedades empresariais, ela tem uma natureza sui generis, que foi estabelecida pela nossa própria lei, o Estatuto da OAB, que define como são constituídas as sociedades de advocacia, e a sua natureza, ela tem essa peculiaridade, e, e o registro é feito, então, junto às seccionais da OAB, não junto às juntas comerciais ou cartórios de registros. Né? Doutor Marcelo, o senhor atualmente exerce uma função na Ordem dos Advogados do Brasil. Você poderia nos dizer qual seria essa função? Atualmente, eu sou o presidente da Comissão de Sociedade de Advocacia da OAB. Pronto. Então, perpassa por lá pensar como se dará de uma forma mais eficaz, de uma forma legal, os registros das sociedades de advocacia. E aí a pergunta primeira, que é interessante exatamente para o advogado recém-formado, ou para aquele advogado que já está há muito tempo na carreira jurídica, como um todo, para todos os profissionais do direito, quais seriam as vantagens, então, de transpor essa advocacia autônoma como profissional liberal, pessoa física, para uma categoria de pessoa jurídica, e quais seriam as possibilidades de pessoa jurídica? Só de uma forma geral, a gente não precisa que você ainda especifique tudo, mas só para fazer um cenário inicial. As vantagens, a principal vantagem é do regime tributário diferenciado, porque as sociedades de advogados, elas podem inclusive optar pelo Simples Nacional. Mas a constituição da sociedade de advocacia, quer dizer, o advogado, como você falou, como pessoa física... o profissional liberal, né? O pessoa física. Ele tem uma tributação exponencialmente maior do que aquela realizada pelas sociedades de advogados. Sim. Com a lei que alterou e possibilitou o registro, inclusive, da sociedade individual de advocacia, o profissional, ele tem ali as mesmas vantagens que já vinham sendo beneficiadas as sociedades de modo geral. Sim. Né? E a sociedade de advogados, ela se constituindo como pessoa jurídica, né? A título de exemplo, um profissional autônomo como pessoa física, só a tributação de renda, em média,
pode chegar até 27,5% 27,5%. só como imposto de renda. Ainda tem o ISS e outra Sim. tributação. Quando o advogado ele é constituído em sociedade de advogados, como sócio, né, de uma sociedade de advogados, inclusive formando uma sociedade individual de advocacia, que é permitido desde 2016, Sim. ele tem uma tributação que ele pode optar, por exemplo, pelo Simples Nacional, que de 27,5% como pessoa física, ele pode começa, salvo engano, por 4,5% e já inclui 5 impostos, né? Tanto o imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL e o ISS também. Exato. Então, numa guia única, simplificada, ele pode ter um grande benefício. Absolutamente vantajoso, né, para o profissional do direito se enquadrar, então, nessa categoria de pessoa jurídica, seja a sociedade simples, seja a sociedade individual de advocacia, ou seja a sociedade limitada, né? E aí, a limitada já tem uma tributação um pouco maior do que a individualizada, mas ainda assim é vantajoso em face da questão do profissional liberal, da pessoa física, né? Aí, na verdade, nós não temos essa opção dessa responsabilidade limitada. Perdão. Porque nós não somos a sociedade de advogados. Perfeito, Isso. perfeito. Nós Sociedade não temos de advogados. Inclusive, Ted, isso é uma questão peculiar, Sim. porque nós, enquanto sociedade de advocacia, os advogados, eles formando uma sociedade de advogados, eles não estão... a gente não tem a natureza empresarial. Está excepcionado até no próprio Código Civil a nossa natureza de profissional liberal, de natureza intelectual. A gente tem um destaque por não se caracterizar e não é permitido também nenhuma característica de natureza mercantil para as sociedades de advocacia. A nossa responsabilidade ela é, na verdade, subsidiária e ilimitada. Vamos pensar exatamente um pouco sobre isso, doutor. O advogado, em todas as suas formas de atuação, e aí nesse caso enquanto pessoa física ou jurídica, ele sempre responderá de uma forma ilimitada, porque a gente tem, por exemplo, a formação de uma pessoa social, de uma pessoa limitada, não de advocacia, de uma empresa, uma sociedade empresária, e aí tu tem toda uma limitação, uma reserva de patrimônio e etc. No caso da advocacia, você está nos trazendo a informação que o profissional liberal, pessoa física, ele responde limitadamente pelas suas demandas. O profissional com sociedade individual também responde individualmente. E mesmo aquele que possui uma sociedade, como seria? Sociedade de advocacia, sociedade com sócios, mais de um, uma sociedade também responde individualmente. Então explique para nós assim, é interessante isso para a advocacia? Por que desse jeito e por qual motivo a fundamentação dessa distinção, dessa diferença com relação às sociedades limitadas? Fique à vontade de nos esclarecendo sobre isso. A gente tem essa natureza de não se caracterizar como uma sociedade empresarial justamente porque temos ali uma produção intelectual e especialmente porque o exercício da advocacia ele tem uma natureza, uma função social. Afinal de contas, o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, a nossa responsabilidade, especificamente em relação ao exercício da nossa atividade, por danos, seja por omissão ou por ação ou omissão, no exercício profissional aos nossos clientes, nós temos ali uma responsabilidade subsidiária e ilimitada mesmo. Os danos não oriundos da natureza da nossa atividade em relação aos clientes, aí são a responsabilidade aquela do Código Civil. É bom esclarecer porque às vezes o advogado acha que vai fazer uma sociedade e vai agir como um empresário, às vezes numa sociedade limitada, né? Em que há uma proteção, reserva de patrimônio. Isso não acontece no caso de sociedade de advogados. Né? Não, a gente está vinculado até 100%. 100% advogado mesmo na nossa vida. Perfeito. Então seria, na verdade, a vantagem de natureza tributária. Especialmente tributária. Especialmente, né? Você consegue enxergar mais alguma outra vantagem que não seja essa de natureza tributária? Organizacional, essa questão administrativa do escritório, né? Perfeitamente. Nós, advogados que não temos uma carteira
da administração e de ferramentas de gestão, é muito comum, a partir do momento que a pessoa registra e formaliza a sua sociedade, ela desperta o interesse para as ferramentas de gestão, de planejamento. Então, e tem um maior alcance também no mercado com a sua formalização e seu CNPJ, por exemplo. Eu acho, doutor Marcelo, que é exatamente através dessa sua fala, cria uma certa respeitabilidade. Eu tenho essa impressão de que tu tens assim um grau de seriedade apurado, melhorado. Pode ser apenas uma impressão, até porque o cliente, quando procura um advogado, aquele demandante, ele procura a pessoa do advogado, no geral, né? Mas é sempre isso. E talvez seja isso a justificativa da responsabilidade ilimitada, né? Porque sempre é individualizado, o sujeito quer aquele contato com aquela pessoa, né? Perfeitamente. Diferentemente das sociedades empresárias, o nosso serviço, a sociedade, depende fundamentalmente do trabalho pessoal do sócio, né? Isso, inclusive, é um dos destaques dessa nossa natureza, da função social que exercemos, é um dos diferenciais que tivemos ali, além do próprio fato que o nosso principal ativo, né, e custo é a remuneração dos profissionais, que não tem creditamento disso daí, né, no tributário. Isso foi um dos principais motivos para que a gente pudesse, através da pauta de reivindicações, até do parecer que foi encaminhado junto à Câmara e pauta de reivindicações ao Senado, de um regime diferenciado na PEC 45 para profissionais liberais, especialmente aos advogados, por conta dessa natureza do serviço. A nossa lei nos impõe essa responsabilidade subsidiária ilimitada. Então, é um regime tributário diferenciado que se justifica pelos princípios da isonomia e capacidade contributivas mesmo. Perfeito. Doutor, agora eu queria que a gente explicasse, que você explicasse para nós, de uma forma bem clara, como se dá, como acontece, qual é o procedimento. O advogado, nesse momento, está assistindo o programa e ele decide, principalmente tendo em vista os argumentos aqui já expostos, fazer a sua sociedade, seja individual ou sociedade de advocacia. Qual seria o procedimento? Qual é o passo a passo e qual é o tempo, custo, né? Essas perguntas que sempre são importantes quando o cara vai fazer essa análise do seu trabalho. Fique à vontade. Como eu disse, as sociedades são registradas junto à seccional da OAB. No caso, os requerentes, né, os advogados devem se utilizar do portal online, de requerimento online. No nosso site há modelos de instrumentos de ato constitutivo e também de contrato social para a sociedade de advogados, que eles podem usar esses modelos. O que contém nesses modelos já estão adequados aos provimentos, ao Estatuto da OAB, ao Regulamento Geral, e também aos provimentos, principalmente 112, 169 e 170 do Conselho Federal. Eles se utilizando desses modelos com o conteúdo básico, que é o que deve conter mesmo os contratos. Não precisa... Já tem um padrãozinho lá no site da OAB, né? Isso. Aí eles protocolizam mediante o requerimento, o portal online da OAB, e assinam os instrumentos por certificado digital, assinatura eletrônica. E com isso a gente tem ali uma média para análise do requerimento, do contrato social, do ato constitutivo, até o deferimento, a chancela do contrato e a certidão do registro, a gente tem um prazo ali de mais ou menos 15 dias. Né? Só que depois disso ele ainda tem que dar continuidade junto aos órgãos da Receita Federal e a inscrição municipal, para que ele obtenha ali o CNPJ e a inscrição municipal. E essa análise ainda é manual por esses órgãos, né? Então a gente tem uma demora considerável aí nesse caso. Mais ou menos esse período. Além dos 15 dias, ainda tem um período de análise manual desses órgãos para que a pessoa possa Vamos obter falar um finalmente. pouquinho de custo. Custo do registro. Vamos lá. É aquela pergunta que às vezes o profissional, às vezes ele pensa, ele diz, eu não vou fazer uma sociedade de advogados e nem o meu registro individual de advocacia,
como pessoa jurídica, porque eu teria que pagar, então, além da minha anuidade, mais anuidade da pessoa jurídica. Isso procede? Fale para nós sobre essas informações. Às vezes tem esse mito, né? As pessoas têm essa impressão de que é dessa forma que funciona, seria um custo maior, e aí ele pensa, poxa, eu vou ter uma economia tributária, mas vou ter um custo maior com relação a isso. Diga para nós. Na verdade, a gente cobra apenas uma taxa única para o ato do registro da sociedade. A anuidade, inclusive, acho que foi essa semana, o STJ decidiu que seria ilegal a cobrança de anuidades de sociedade de advogados. Aqui na OAB Maranhão, pelo menos há 10 anos, nós não cobramos. Já não há essa cobrança aqui? Anuidade, não. O que há é a taxa de registro da sociedade, pelo ato simplesmente. Então fica claro que não há essa cobrança anual, não é nada disso. Não. Apenas os advogados que possuem a sua anuidade padrão vão lá e a sociedade já está no bojo dessa lógica, né? Exato. Tem a anuidade pela inscrição do advogado. Perfeito. Mas para a sociedade de advogados, a partir do momento que ele se constitui e faz o registro, ele só paga aquela taxa de registro, não tem anuidade para a sociedade de advogados. Doutor Marcelo, agora me diga uma coisa. Nós temos novidades aí com relação a essa velocidade do registro, essa implementação. Como que a comissão de registro, como é que a comissão, através da sua gestão, da sua presidência, tem agido para simplificar este processo? Fale para nós. Nós estamos aí como em fase final agora já de testes para a integração da seccional da OAB ao sistema integrado do RedeSim, ao SigFácil. Então a gente vai começar a utilizar o sistema do SigFácil. Explica para nós aí o que seria isso, só para a gente esclarecer o advogado que às vezes não tem acesso a essa informação, o que seria esse sistema, rapidinho para a gente entender o que vai para o sistema da OAB. O SigFácil é o sistema integrador junto ao estadual, junto ao RedeSim, que é a Rede Nacional de Simplificação de Registros e Legalização de Empresas e Negócios. Atualmente nós já estamos aí em fase final de testes dessa plataforma, que através de um único portal, os advogados, né, os interessados vão poder se constituir em sociedade, e esse portal ele já está integrado aos outros órgãos, como Receita especialmente Federal, a Receita Municipal, Federal e aos municípios. E a própria OAB nesse caso. E a OAB vai se integrar para que a gente possa automatizar e simplificar, dando maior agilidade a esse processo de registro, alterações e baixas de sociedade de advogados. Então, isso tudo a gente acredita que passará para que seja em apenas um único dia, porque nem a análise manual dos outros órgãos mais vai ser necessária. Perfeito. A gente vai conseguir se integrar. Totalmente integrado. Da feita que a pessoa tiver o registro da sociedade, automaticamente já vai ter o seu CNPJ e inscrição municipal. Tudo no mesmo dia e num único portal. Há uma previsão para isso? A gente ainda consegue no ano de 2023? A gente está com o propósito de agora, ainda em novembro, a gente, para celebrar essa primavera de 2023, isso, perfeito, esse doce novembro, que a gente possa, então, já plenamente integrado a esse sistema, perfeito, a gente possa relançar a campanha de registro de sociedade com desconto já de 50%. Com esse diferencial. Já com esse diferencial, de forma simplificada, a gente até tinha um manual que está no canal, no portal da OAB, sim, um tutorial longo, demorado, mais detalhado, para a pessoa já fazer todo o procedimento de registro na OAB, até mesmo o procedimento junto à Receita Federal, inscrição municipal, até obter o CNPJ e a inscrição municipal. É um tutorial que acho que tem umas 22 páginas, né? Com imagens, prints, mais detalhado. Dá trabalho, mas a pessoa consegue ela mesma fazer, sem depender de qualquer outro profissional. Sim. O próprio advogado. Não precisa de contador para fazer isso. Não. E agora, eu acho que vai dar para a gente transformar esse tutorial de 22 páginas em uma única imagem. Perfeito. Porque a pessoa vai conseguir acessar o sistema simplificado, intuitivo, e ela já não vai precisar partir para outros órgãos e outros sistemas de outros órgãos, porque já estarão integrados.
Doutor, eu queria retomar um pouco aquela fala inicial, onde nós falamos da tributação, em especial da tributação, porque eu queria adentrar na polêmica que se apresentou. Nós já tivemos aqui neste mesmo programa Saudações, falamos já por 2 oportunidades da questão da reforma tributária, ainda não em vigor no Brasil. Possivelmente essa reforma está à discussão no Senado. E eu queria lhe ouvir um pouco sobre qual seria, nesse primeiro momento, a gente, claro que não há ainda uma resposta legislativa sobre isso, mas no primeiro momento, se o senhor já teve acesso a esse texto, já observou a alteração nesse sentido, mas o que a gente sabe, a princípio, é que haverá um aumento na carga tributária para os advogados. E aí eu lhe pergunto, qual impacto essa possível reforma teria com relação a nós? E se a categoria do Simples, ela se alteraria exatamente com essa reforma? Fique à vontade. Olha, começar pelo Simples. O Simples Nacional, com a reforma que já foi aprovada na Câmara, ela foi garantida, né? O regime de tributação do Simples Nacional está garantido na PEC que foi aprovada na Câmara. Não havia, na PEC aprovada pela Câmara, nenhuma ressalva aos profissionais de profissão regulamentada, como são os advogados, que historicamente, reconhecidamente historicamente, pela legislação e pelo judiciário, que há um diferencial por isonomia e capacidade contributiva desses profissionais, especialmente como a gente conversou aqui ainda agora, sobre a natureza da nossa atividade, que depende fundamentalmente do trabalho do sócio. Só advogado pode ser sócio de sociedade. E a responsabilidade que é limitada e o custo operacional nosso é fundamentalmente da remuneração dos nossos profissionais. Que não é passível Na sua maioria é isso, né? Que não é passível de creditamento. Então, houve, né, uma forte atuação aí da OAB e outras instituições também, como o próprio CESA Nacional, que é o Centro de Estudos de Sociedade de Advogados, do qual eu também participo, e com uma pauta de reivindicações justificando uma ressalva para a inclusão das sociedades de advocacia, né, no regime tributário diferenciado. Agora, recentemente, essas propostas que foram apresentadas de emenda à PEC que foi aprovada na Câmara, o relatório da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, já acatou essas propostas, possibilitando um regime de tributação com uma alíquota diferenciada para as sociedades de advocacia também. Perfeito, perfeito. Eu queria que o amigo explicasse um pouco mais, de forma mais aprofundada, essas distinções pertinentes às sociedades de advogado, ou à pessoa jurídica advogado, em face das pessoas jurídicas empresas comuns, né? Essa justificativa e assim, o que é tão divergente, o que é tão diferente, de uma maneira geral, eu sei que a gente já tocou de uma certa forma individualmente em alguns pontos, mas para a gente conseguir configurar essa distinção, assim, entre essas duas categorias de pessoa jurídica. Por exemplo, para a opção do Simples Nacional, algumas pessoas confundem a necessidade de enquadramento de sociedade de advogados como micro ou pequena empresa para poder optar pelo Simples. Sim. Mas, na verdade, não há essa necessidade. A própria lei do Simples Nacional excepciona que as sociedades de advocacia podem optar pelo Simples Nacional, não, sem a necessidade de se enquadrarem ou de terem uma certidão de micro ou pequeno empreendedor, porque há uma vedação legal na nossa própria lei de que a gente não pode se constituir com natureza mercantil. Pronto. Não cabe à OAB... Mais uma outra distinção chapada, né? Que a gente não é um comércio, não negócio, é comércio, exatamente. Né? A gente não pode se tratar dessa forma, mercantilizar mesmo, né? Não. A ideia é essa, a proibição nesse sentido. Por exemplo, o uso do nome fantasia, né? O uso do nome fantasia também é vedado pelo nosso regulamento e por ter essa natureza comercial. E né? essa coisa de aglutinação de diversas atividades, conjuntamente com a advocacia. A gente vê isso na televisão, às vezes, entendeu? A gente vê nos escritórios, a gente vê na televisão, que é aquela que o sujeito está
fazendo publicidade de um serviço que é essencialmente de advocacia. Por exemplo, aquelas revisões de contratos bancários, questões previdenciárias. A gente vê muito empresas fazendo esse tipo de divulgação na televisão. Primeiro que a propaganda, ela não é permitida. A propaganda é diferente da publicidade, porque a propaganda ela busca promover qualidade de um produto ou um serviço. A nossa publicidade ela é permitida desde que tenha o caráter informativo. É permitido, inclusive, né, a utilização das redes sociais como uma forma de você se fazer conhecido. Educativo, informativo, que seu público... Como o programa Saudações, que é um programa que trata de direito, né, na sua essência. Às vezes a gente discute aqui questões médicas, algumas vezes já trouxemos médicos, contadores, psicólogos, acontece, claro, mas assim, essencialmente a gente trata de temas jurídicos. Isso, tem uma função social, educativa, informativa. E a nossa atividade, o nosso objeto social das sociedades de advogados só pode conter o exercício profissional da advocacia. Não pode estar associada nem no objeto, muito menos na sua publicidade, na sua divulgação, no seu exercício profissional, vinculado ou associado a qualquer outra atividade. Só advogado. A gente é advogado e apenas na sua função ali. Aproveita então e se despeça aí do nosso público. Eu gostaria de agradecer a todos, a você, Ted, pela oportunidade de estar aqui esclarecendo sobre os registros de sociedades e dizer aos advogados, né, que buscam se constituir em sociedade de advogados, busquem o nosso contato da comissão de sociedade, que a gente esclarece qualquer dúvida e procurem realmente obter informações sobre a constituição da sociedade. Isso é um negócio simples, vai simplificar ainda mais agora em novembro. E eu desejo, assim, sou entusiasta daqueles que querem se formar, fazer seu escritório de advocacia e se desenvolver. Busque a sua afirmação através da publicidade de conteúdo que seja realmente relevante para o seu exercício profissional, que é nisso que a gente é distinto e se distingue no mercado, pela confiança e pela qualidade do que a gente informa. Perfeito. E esse foi o programa Saudações, tratando em especial sobre sociedade de advogados, sobre registro de pessoa jurídica de advogados. E eu queria deixar, como de praxe, aquele abraço e a dedicatória deste programa para o querido grão-mestre da Grande Loja do Oriente do Maranhão, da Potência, Grande Loja do Maranhão, o desembargador Bonfim. Grande abraço, meu irmão. Foi uma felicidade compartilhar e dialogar com vocês na sua potência. Grande abraço a todos. Que Deus nos proteja.